Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso vídeo dessa semana, eu coloquei ali como tema de chamamento para vocês a questão da família. Tenho que admitir para vocês que o tema inicialmente eu gostaria de ter colocado como herança transgeracional. Porém eu achei que o nome poderia parecer muito complexo e talvez as pessoas não se interessassem tanto. Então eu quero conversar um pouco hoje com vocês em relação ao que? Essa herança transgeracional, conseguir explicar alguns comportamentos que nós temos que às vezes nós não desejamos ter, mas por fazermos parte de todo um sistema familiar, a gente acaba tendo esse tipo de comportamento e às vezes sem perceber o porquê estamos tendo esse comportamento, mas é um comportamento que já vem o quê? Há gerações. Tá? Então, acho que é importante a gente conseguir discutir isso hoje no nosso vídeo, que conseguimos pensar em relação ao sistema familiar que nós estamos inseridos e conseguir perceber o nosso comportamento dentro do sistema e, além disso, o nosso comportamento para fora do sistema, nas nossas relações, que não sejam familiares, mas outras relações que tenhamos e que, às vezes, vem carregado de todo um comportamento familiar. Fica tudo muito misturado e às vezes a dificuldade de a gente conseguir fazer certas separações e conseguir ter uma vida com maior qualidade, com maior tranquilidade em relação aos nossos comportamentos e em relação aos nossos sentimentos. Então, o tema família, é um tema extremamente amplo, é um tema extremamente complexo. Nós poderemos desenvolver vários temas ou subtemas em cima da questão da família. Fiquem à vontade, caso, ao final desse vídeo, perceber que gostaria que aprofundasse um ou outro assunto, fiquem à vontade de solicitar. Eu tenho recebido uma série de mensagens, tanto de incentivo pelo projeto, mas também assim de temas que gostariam que fossem trabalhados nessas questões de pensarmos, nesse 1%, tentar nesse 1% na família, 1% na saúde, 1% na profissão, o quanto que a gente, com pequenas atitudes, podemos fazer uma grande mudança. Então eu gostaria de apresentar hoje para vocês um dos nossos eixos, que é o eixo família, e falar um pouco dessa questão relacionada à parte de herança transgeracional. Que possamos entender um pouquinho do nosso comportamento. Por que nós nos comportamos, às vezes, da maneira como nós nos comportamos? E o quanto que isso, às vezes, tem uma raiz muito profunda de anos e anos de pessoas que, às vezes, a gente nem conheceu da nossa família, mas nós acabamos repetindo aquele padrão. Então, eu acho que é importante em relação a isso. Caso tenha interesse sobre o tema, caso goste do tema, não deixe de compartilhar, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, curta, para que possamos atingir mais pessoas. E se ao final do vídeo também perceber que esse vídeo fez sentido para você e que pode fazer sentido para outras pessoas, não deixe de compartilhar, não deixe de conversar com seu colega, com sua amiga, enfim, até mesmo com um outro familiar seu. Tá bom? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre essas questões relacionadas à nossa herança transgeracional. Pessoal, acho que um ponto legal de passar para vocês é assim. Quando a gente fala de herança transgeracional, às vezes as pessoas ficam pensando, Hugo, a herança é algo ruim? Não necessariamente. A herança é algo bom? Também não necessariamente. Existem heranças que nós recebemos das nossas famílias, heranças que eu estou dizendo aqui é no sentido comportamental, certos comportamentos que são passados por gerações, que são bastante benéficos para todo um sistema familiar e para as novas gerações. Eu acho que esse é um ponto bem legal de se deixar claro aqui. Porém, tem outros comportamentos que as pessoas às vezes têm que não são tão benéficos assim e que acaba ficando sem sentido para as novas gerações. Então, fazer essa separação e fazer essa reflexão inicial para que vocês também possam fazer essa separação é extremamente importante. Porque às vezes tem situações que são bacanas e outras nem tanto. E acho que é importante perceber o quê? Essa herança transgeracional é o quê? Comportamentos que vêm por gerações em nossa família, no sistema familiar em que nós estamos inseridos. Então, acho que é importante pensarmos em relação a isso. Porque às vezes são comportamentos que você fala assim, mas por que nossa família age dessa maneira? Mas por que nós agimos dessa mesma maneira?
Por que os natais lá em casa são sempre assim? Por que as Páscoas são sempre assim? Por que as datas comemorativas, de uma certa maneira, são sempre assim? Vamos pegar exemplos de pessoas que às vezes não querem comemorar o próprio aniversário. Ah, por quê? Porque na minha família nunca se comemorou aniversário. Mas será que porque existe essa situação, você está fadado ou fadada a não ter essa celebração da sua própria vida? Será que você não pode ter essa oportunidade de celebrar a sua vida como você gostaria? E às vezes vem aquelas culpas, vem aqueles problemas ou aquelas situações, né? Mas o que as pessoas da minha família iriam achar? O que as pessoas da minha família iriam pensar em relação a isso? Eu querendo fazer uma festa para comemorar um aniversário e lá não tem essa possibilidade, ou lá nunca teve esse hábito, ou esse comportamento. Então percebam que um comportamento, ele pode e vai interferir nos nossos sentimentos, e essa intervenção dos nossos sentimentos pode causar o quê? Um conflito na gente, pode causar um incômodo na gente, pode causar todo um problema com a gente mesmo. Vou dar um outro exemplo apenas para a gente conseguir entender e perceber tudo isso. O quanto que às vezes nós temos famílias que às vezes têm uma determinada profissão, e essa profissão é o quê? Passada de geração para geração. E quando um dos membros da família resolve, né, não seguir os passos de que todos seguiram da família, ele é visto como um desviante. Ele é visto como uma pessoa fora da curva daquele padrão familiar. Ou seja, parece que ele está renegando a herança familiar dele, parece que ele está renegando tudo que foi construído em relação à profissão e à sua família. E às vezes entra em conflito ou entra em crise de buscar outras profissões, buscar outras situações que para ele lhe agrade mais, outras profissões que deixem a pessoa mais satisfatória, mais satisfeita, melhor dizendo. E eu acho que isso é importante colocar. Só que o que é importante pensarmos em relação a tudo isso? Hugo, você está me colocando exemplos que fica muito difícil dizer não. Como é que eu vou contra todo um sistema familiar? Como é que eu vou contra toda uma situação que foi imposta durante anos? E, gente, eu tenho que admitir para vocês que realmente toda mudança de decisão, ainda mais de quebra de tantos anos, é extremamente difícil, é extremamente complicado e não é feito de um dia para o outro. Por isso que a minha proposta aqui do nosso projeto 3% é o quê? Que nós possamos refletir e, a partir dessa reflexão, conseguir realizar pequenas mudanças diariamente de uma maneira gradual. Porque eu vejo que é importante a gente conseguir perceber essa mudança aos poucos, porque quando a gente pensa em mudanças bruscas ou grandes mudanças de um dia para o outro, eu acredito que isso não exista. Eu falo muito do processo, e esse processo é necessário desse entendimento, é necessário dessa percepção como um todo. Tá certo? Então eu estou colocando dois exemplos. Por outro lado, deixa eu só, antes de continuar com esses exemplos, fazer o outro lado. Pode ser que a família tenha uma profissão e aquelas pessoas mais novas falam, poxa, que bom que minha família já tem essa tradição em relação à profissão e eu vou seguir os passos daquela pessoa, do meu avô, porque eu gosto muito dessa história e a profissão parece que é o que eu sei fazer. Eu sempre vi eles falando sobre isso e eu gosto muito disso. E tudo bem. Então existem lados e lados em relação às questões das heranças, né, transgeracionais, dessas heranças familiares. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar para vocês, que pode ter um ponto positivo e negativo. Porém, o que a gente pode fazer com tudo isso e como é que a gente pode pensar numa mudança, né? E como apresentar essa mudança em relação às pessoas da nossa família, como é que a gente pode pensar na apresentação das mudanças em todos, esse entendimento em relação ao quê? A esse comportamento. E talvez o ponto principal, né, pessoal, que eu acredito que seja importante nesse processo, quando pensamos nas mudanças de comportamento em se tratando da parte de família, né, e dessa herança transgeracional, eu vejo que é o quê? É a questão da comunicação. Eu vejo que as grandes dificuldades e os grandes conflitos nascem através da comunicação dentro do sistema familiar.
Em que sentido? Quando se é falado, na minha época, não tinha muito que você pensar em escolha, tinha que fazer e pronto. E pessoas às vezes vão repetindo essa frase, não percebendo que o mundo mudou, não percebendo o quanto existe de diferenças no mundo de hoje, o quanto que existe talvez um mundo maior de possibilidades de conversa, diálogo, questões relacionadas a respeito. Em que antes às vezes era apresentado de uma maneira mais estanque, uma maneira mais abrupta, não permitindo a questão de que a pessoa pudesse colocar o seu contraponto. Então eu vejo que o primeiro passo, e talvez o passo principal para toda essa apresentação, essa contra-argumentação em relação quando é imposto para você, quando é colocado para você uma questão de uma herança familiar e que você não quer aceitá-la, é a possibilidade do quê? De você poder conversar com a pessoa ou com as pessoas envolvidas, quais são seus planos, pensamentos, ações, atitudes. Sei que deve passar muito na cabeça de muitos assim, a pessoa não vai querer me escutar. A pessoa não vai querer nem saber dos meus desejos, dos meus sentimentos. Mas acho que daí vem um outro ponto. Você está disposto a essa questão da mudança? Você está disposto a enfrentar, talvez de uma maneira pacífica, né, os seus sonhos? Você está disposto a pensar, você está claro, você está claro para você esses sentimentos em relação ao que você deseja mudar nessas questões relacionadas à herança? Caso a resposta ainda seja não, é importantíssima às vezes a busca de um profissional para que você possa perceber as suas possibilidades, possa se fortalecer, para quê? Para que o diálogo ocorra da melhor maneira possível. Porque às vezes, por mais que você chegue de uma maneira respeitosa, carinhosa e comunique os seus sentimentos, mas você está propondo ali, em outras palavras, o quê? Uma quebra de padrão familiar. E a quebra nem sempre é visto como algo positivo. Muitas pessoas podem entender como o desmanchar de uma família. Olha que pesado isso, mas é uma realidade. As pessoas podem entender como isso está ferindo a questões dos sentimentos em relação a isso. Olha que complicado isso. Então, acho que é importante perceber e conseguir fazer uma distinção entre o amor, né, o carinho que nós temos a um familiar, e o amor e o carinho que nós temos às atitudes desse familiar. Tem uma frase, né, que eu gosto muito, que é: eu amo meu familiar, mas eu não amo as suas atitudes. A gente conseguir fazer esse discernimento é extremamente importante. Para quê? Para que possamos compreender do que nós estamos falando, o que está sendo discutido de fato nessa conversa como um todo. Então, a partir do momento que você estiver mais seguro em relação ao que você pensa em relação à sua herança e ao que passos você quer tomar em relação à sua vida, e que por mais que esses passos envolvam essa quebra de padrão familiar, acho que vai ficar mais fácil para dar o segundo passo, que é chegar para uma comunicação e uma conversa respeitosa com outras pessoas desse sistema, a fim do quê? Que você apresente os seus pontos e que você possa mudar. A mudança ela tem que ser entendida como não algo ruim, e que não significa que vai quebrar toda uma geração, significa que você está propondo mais uma nova abertura para aquela família. Está propondo uma outra atividade para aquela família. Você está propondo outros valores para aquela família. Não significa que os valores da família são valores ruins, não significa que são valores ultrapassados, não significa, não, mas significa que você está apresentando uma outra possibilidade, que pode ser ultrapassada sim para você, mas para outras pessoas podem ser super atuais. Como é difícil tudo isso, né? O quanto que a gente conseguir mediar tudo isso é muito difícil, porque esses comportamentos estão sempre cheios de sentimentos em relação às nossas situações. Tá? Então eu gostaria de deixar isso para vocês, que vocês, primeiro, não estão fadados a seguir um padrão familiar, não estão fadados a seguir uma situação. Segundo, é extremamente difícil fazer essa mudança, por quê? Porque às vezes você vai de encontro ou vai ter que romper com uma série de questões familiares que já vêm de anos. Mas isso não é impossível. Depende muito da maneira como nós abordamos e como nós conseguimos apresentar tudo isso.
E quantas famílias também conseguiram perceber as vantagens dessa quebra de padrão familiar. Famílias que às vezes não tinham uma questão, né, relacionada a um comportamento familiar, e que a pessoa foi a pioneira da família em relação a um determinado negócio, às vezes, a um determinado comportamento, não tinha datas comemorativas e começou a ter, enfim, reuniões familiares, coisas que não tinham antes, às vezes por traumas, às vezes por dificuldades que vêm por gerações. E esses traumas, essas questões relacionadas a esses segredos de família, às vezes vêm carregados de uma série de sentimentos e emoções que às vezes não são nem tocados no assunto. E as pessoas só agem porque têm que agir dessa maneira. Então o tema família é um guarda-chuva muito amplo, mas o que eu gostaria de ter apresentado para vocês hoje é o quê? Em cima dessa questão dessa herança transgeracional, a nossa possibilidade de perceber que as heranças transgeracionais elas podem ser positivas ou não na nossa vida, elas podem ser atemporais ou podem ter perdido também um pouco da sua força com o passar do tempo. Mas a grande questão é que possamos olhar para ela de uma maneira mais clara, uma maneira respeitosa, conseguindo compreender todo esse processo e que, se não fizer sentido para a gente, ou que se a gente tiver outros planos ou outros desejos, que possamos mudar, que possamos apresentar essas mudanças e que possamos apresentar novos valores para aquela família. Porque os valores que nós temos hoje também foram pautados de uma construção familiar. Né? E o quanto que nós temos que tentar desenvolver isso com o passar do tempo. Tá legal? Espero que tenha ficado claro essa breve introdução sobre essas questões relacionadas à família, que vocês possam, de uma certa maneira, estar observando e percebendo. E eu acho que a grande tarefa que eu poderia deixar para vocês é o quê? Quais são suas heranças familiares? Quais são suas heranças transgeracionais? Que tipo de comportamento vocês fazem ou vêm repetindo que vocês às vezes nem sabem por que estão repetindo? Que tipo de comportamento, sentimentos, como é que vocês têm que vocês às vezes nem estão percebendo que tem? E a possibilidade de pensar o quê? Nas quebras disso tudo. O pensar que podemos fazer diferente. Só que, repito, o fazer diferente é um processo e vamos tentar fazer aos poucos. E caso necessite, busque ajuda profissional nesse processo como um todo para você conseguir entender os impactos dessas heranças na sua vida, no seu comportamento e como é que você pode lidar com esses sentimentos e emoções para que você possa apresentar novas propostas, não só para o outro, mas para você mesmo, se permitir. Combinado? Se o vídeo fez sentido para você, se você gostou, compartilha, curte, apresente para outras pessoas, que eu não tenho dúvidas que a gente pode colaborar com mais pessoas por aí. Espero vê-los na próxima semana. Obrigado mais uma vez pelo carinho de todos que têm acompanhado o nosso canal, têm acompanhado a página lá do Instagram. E é isso, gente. 3% todo dia, 1% na saúde, 1% na família e 1% na profissão. Tá? Que possamos ser 1% melhor todos os dias dessas esferas, que eu não tenho dúvida que gradualmente vamos conseguir uma grande mudança em nossas vidas. Um forte abraço.